a gente vai falar de técnicas que vocês podem começar a aplicar a partir de agora, que vão ajudar vocês a ficarem mais no controle das suas emoções. Acalmar a mente, sim, mas principalmente também conseguir fazer com que você sinta que as emoções estão servindo a um propósito seu e não que você é refém delas, né? Então, basicamente, são estratégias que ajudam a acalmar e ajudam a regular as emoções. A gente vai trabalhar hoje basicamente com estratégias que são derivadas de uma linha de terapia cognitivo-comportamental da terceira onda, o que é um nome muito difícil, que é da DBT, que trabalha com essas coisas de regulação emocional. E vocês não precisam saber nada disso, eu estou só dizendo porque, né, de fato, é verdade, para a gente entender que os nomes que nós usamos são muito complicados. E sempre o mais importante é a gente saber para que aquele negócio vai servir e quando que eu tenho que usar, ou seja, o que isso vai mudar na minha vida, tá? E aí, o que eu quero que vocês... Uma sugestão de treino. Então, estou sugerindo, não estou obrigando, por quê? Porque eu não mando em vocês. Porém, quando a gente manda, né, em alguém, a reação natural do ser humano é se opor. E isso eu não consigo mandar em vocês. Isso aqui, quando vocês tiverem algum pensamento que seja um ditador, também vai dar vontade de você se opor a ele. Por isso que a sugestão de treino também eu sugiro que vocês falem, talvez vocês possam mudar o termo eu tenho que por seria interessante fazer, né? Ou sugiro fazer. Por quê? Porque quando a gente não sugere, a gente manda, a gente fica com vontade de brigar. E isso é algo que o pior bullying que a gente sofre é da nossa própria cabeça, né? Mas é só uma dica. Mas o que eu quero que vocês... Então, o que eu sugeriria que vocês fizessem? Que você pensa nos problemas. O que são problemas? Sintomas, tá? E aí você vai pensar... O tratamento ideal teria que tirar quais sintomas e anotar isso, tá? Aí você vai falar, olha, eu conheço algum gatilho que causa isso ou que está mais perto disso? Como que eu vou saber? Às vezes você não sabe porque você não está conseguindo prestar atenção. Mas, às vezes, você sabe que é mais de manhã, ou é mais quando o marido fala alguma coisa, a esposa fala outra. Você, nesse momento, vem algum pensamento, alguma imagem na sua cabeça? O que você costuma fazer para aliviar isso? E que consequências boas e ruins isso te traz? Eu não acho que vocês vão conseguir fazer. Eu acho que não dá para vocês fazerem isso. Por quê? Porque a concentração está ruim. Mas a Estelita viu exatamente o mapa da ansiedade. De outra forma, tá? Isso seria o primeiro passo, por exemplo, de uma terapia cognitivo-comportamental para ansiedade. Isso teria que ser mapeado. Mas a ideia é que vocês imprimem 50 folhas e aí você vai anotando, mas saber que vai ser ruim, você não vai saber fazer. Mas fazer ruim dá certo do mesmo jeito. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Olha a Kelly. A Kelly tem um nó na garganta, perfeito. E falta de ar, sente medo de passar mal, e isso atrapalha nas rotinas, perfeito. Então, como é que ela fala? Qual o tratamento ideal, Kelly? O que ele faria por você? Ele faria você tirar o nó da garganta, ele faria você não ter a falta de ar, e ele também faria você não ter o medo de passar mal. É isso. Perfeito, você colocou aí o número 1. Tem algum gatilho, ou alguma hora do dia, ou alguma pessoa que faz isso melhorar ou piorar? Aí a gente vai responder. E a resposta não sei, ela vai surgir muito, tá? Vamos lá. Você consegue perceber que quando você sente tudo isso, vem algum pensamento, alguma imagem na sua cabeça? Às vezes vem o pensamento que eu sou uma pessoa louca e fraca, ou vem a imagem de um trauma. Bom, mas não é fácil, tá? Agora, como acalmar? Vamos lá. Então, a gente tem 2 mecanismos aqui, eu vou, então, para vocês terem isso para treinar em casa. Não sei quem já viu essa figura, isso é um conceito que era muito usado antigamente, ainda é, né? Que é o conceito do bottom-up e do top-down, né? Que seriam basicamente 2 formas de a gente tratar quadros de transtornos mentais, hoje meio ultrapassado, mas muita gente aprendeu isso, eu também sou da época que falava muito disso. O que seria o top-down? Seria a gente ter um controle cortical, ou seja, do córtex, sobre as nossas emoções. Enquanto tem também a questão bottom-up,
que é as emoções estarem controlando as nossas ações, tá? Isso é um exemplo que tem para o trauma, mas isso serve para tudo, tá? E a ideia é que a TCC ela está ali em cima no córtex, né? Enquanto o remédio talvez seja necessário para a parte, digamos, bottom-up. Mas ó, o mindfulness que está ali, ele está ali um pouquinho também no bottom-up. Ele mexe a concentração, mexe um pouquinho aqui também, tá? Então, isso é uma forma extremamente simples de entender como funciona. Então, aqui, ó, aqui tem a MDR, a yoga, não é que é super perfeito isso, né? É um desenho, enfim. Ali, ó, o que é aquilo ali? Eu nem sei direito. Mas aqui são as técnicas de relaxamento. Técnicas de relaxamento é a setinha de baixo para cima e as técnicas de pensamento, em última análise, né? As estratégias comportamentais são de cima para baixo, tá? É uma forma de entender. Se fosse simples assim, a gente resolveria, mas é uma forma que talvez seja menos difícil, mais interessante, não é? A ideia é que temos a técnica de ativação do nervo vago. Todas essas, elas vão ativar, a gente já treinou, e quando você solta o ar devagar, fazendo a barriga subir e descer, resumindo, respirar pela barriga e soltando o ar devagar. Isso também é uma manobra vagal pelo diafragma. O que você tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado nesta manobra de Valsalva, que é uma manobra que basicamente é você colocar a mão na boca e assoprar. Isso não pode ser feito se você toma qualquer remédio para coração, ou se você já tem alguma doença de coração, ou se você tem glaucoma diagnosticado. Não é se você tem a dúvida que você tem glaucoma e já fez 10 exames e não tem. Tá bom? Mas isso daí seria o quê? A gente colocar aqui, prender, pode prender o nariz, pode colocar a mão na boca e assoprar para aquela coisa de desentupir o ouvido, tá? Não pode nesses casos, mas se você tem um diagnóstico, tá bom? Não se você tem palpitação, só que 10 cardiologistas já falaram que não é, aí você pode fazer, tá? Mas tem todas as outras que aí não tem contraindicações. Essa tem, porque só se você tiver esses diagnósticos, porque aumenta a pressão intracraniana, e se você tiver ansiedade por doença, provavelmente isso vai vir uma coisa na sua cabeça que você tem isso, então não faça isso, porque não vai fazer diferença, tá? Só que não tem como eu não falar. Aqui é uma questão que eu inventei esse acrônimo, mas é uma técnica da DBT, tá? Que é basicamente tem várias técnicas e ele sempre tem esses acrônimos. Então tem o Improve, tem outro Accept, aí tem outro ali, enfim. Aqui eu dei uma portuguesada, tá? De um stop, que é uma técnica que eles têm lá, tá? Então é uma portuguesada, mas é porque eles usam muito esses acrônimos em português, nunca fica muito bom. Então seria o quê? Quando a gente tem um sintoma e ele está desesperador, a gente não vai ter o que fazer, a gente vai ter que aliviar. Paciência. Aí vocês vão usar o quê? Técnicas de ativação vagal, porque são as mais rápidas. Então, quando está ali no meio do furacão, ninguém vai ficar querendo meditar. A gente vai ver a técnica de ativação vagal que nós melhor nos adaptamos e que nós conseguimos fazer naquele dia. Isso tudo está nas outras aulas, vai ter lá na apostila e ninguém vai saber isso de cor uma vez só, tá bom? Mas, se você começar a notar, né, começou a vir alguma coisa estranha, a ideia é que você, na hora que vier, você para. Opa, isso aqui não é legal. Na hora veio o pensamento de que eu não vou conseguir, de que eu sou, enfim, eu sou uma pessoa um pouco digna. Qualquer pensamento e sentimento em você para. Parar e perceber. Você vai conseguir fazer isso no começo? Não vai, mas você vai treinando e daqui a pouco você faz um dia, depois você faz outro, depois você faz outro. E isso é um treino de concentração, tá? Aí depois que você parar e perceber, ou quando você parar, o que você, quando você estiver sentindo qualquer coisa ruim, você parou, aí você vai fazer essas perguntas, tá? Que pensamentos estão passando na minha cabeça? Pode ser que você não veja nenhum, tá? Mas pode ser que apareça assim, por exemplo, eu estou pensando que eu não vou dar conta, estou pensando que eu sou preguiçoso, que eu tenho que trabalhar mais, que minha concentração é horrorosa, logo eu nunca vou ser igual a minha irmã, que tem doutorado e qualquer outra coisa do mundo, né? Pode ser que você não ache nada, eu estou dando exemplos, tá? E aí você pode perguntar, bom, em que sensação eu estou sentindo e em que lugar do corpo? Então, eu estou sentindo que
aperto no peito, dor na cabeça, sentindo raiva com a cabeça quente, né? E por que isso é importante? Isso daqui não é que vai passar na hora, porque isso é um treino de concentração, tá? E quando você faz as perguntas, você ativa áreas verbais que são incompatíveis com as áreas que estão relacionadas a essa questão, com áreas ansiosas. Então, basicamente, a gente está o quê? A gente está indo comendo pelas beiradas, é uma questão estratégica, tá? A gente está vencendo ali pelos flancos. Mas para isso, assim, você não precisa praticar perfeitamente. Você precisa tentar só. E saber que você não vai conseguir no começo, tá? Bom, aí, observe, é tentar observar o seu pensamento. Você não vai conseguir agora também. Se alguém perguntar para você qual é a melhor estratégia para você parar de pensar besteira, o primeiro passo é você prestar atenção em que tipo de besteira você está pensando. É isso, tá? Que é o quê? Conhece o seu inimigo. Né? É que eu sei, não existe inimigo que seja pior do que o inimigo que está no escuro, né? Mas isso depois a gente fica craque. Não é que você tem que ficar treinando isso o tempo inteiro na vida, né? Mas qual que é a ideia? É saber que, por mais que venha sensação ruim ou pensamento ruim, imaginar um céu, é uma metáfora também da arte. A ideia é entender que você é o céu, você não é a nuvem. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, isso é uma técnica de desfusão. Quer dizer que não importa quão feio seja a nuvem, ela não tem como influenciar no céu, porque o céu é muito maior. Né? E aí, o desgrude diafragma, respiração diafragmática, a gente já treinou, mas basicamente coloca a mão na barriga, respira contando até 2, solta até 3. Pode ter várias outras contagens. O que é importante aqui? A expiração ser mais prolongada do que a inspiração e você sentir a sua barriga subindo quando você puxa o ar, tá? Aqui tem, a gente viu também, o E de expanda a sua atenção, que é a gente trabalhar a visão alternada entre objetos, né? Ou seja, a gente vai o quê? 5 coisas que eu consigo ver, 4 coisas que eu consigo tocar. Isso trabalha tanto a questão verbal, mas é um treino de atenção alternada, tá? Isso estimula também o sistema parasimpático. Isso também ajuda você a parar um pouquinho de ficar preocupado com o seu próprio corpo. Então, por quê? Porque isso coloca atenção em outra coisa. Coisas que você consegue cheirar e uma coisa que você consegue sentir o gosto. Tudo isso vai ter lá no grupo, tá? Não precisa anotar, eu sei, não precisa. E não vai fazer rápido. E isso daqui, essa parte aqui eu acho que nem vai dar, tá bom? O principal é definir o problema. Definindo o problema e definindo o que atrapalha, tá ótimo se você tentar fazer uma vez. Você vai passar o resto caso você tenha feito isso, tá? O resto eu estou mostrando como um plus, até para você poder ter isso lá, mas não é para você conseguir fazer. Não acho que você vai conseguir fazer. E quando vier a culpa, o pensamento, eu já estou aqui me antecipando, hein? Você já sabe que é para fazer, não é para fazer, é fazer mal feito. E começar lá pelo primeiro, que é o problema. Mas, ó, isso daqui é uma coisa que a DBT ela fala muito, né? Que é uma da mente sábia, né? Então, isso é, claro, uma teoria deles, que tem assim, a gente pode reagir quando a gente obedece à emoção. Então, eu tenho raiva, o que a raiva me fala? Fala para eu ir lá e atacar. E às vezes vai acontecer isso, não tem problema, ninguém vai ganhar sempre disso, né? Só que o que seria uma resposta que sempre seria melhor para a gente? Com essa teoria, e de fato isso é bastante interessante, eu concordo, né? A gente, antes de reagir, a gente para, ó. O que eu faria agora que seria melhor para mim? O que seria melhor para esta pessoa que está me deixando com raiva? Talvez essa parte seja difícil. Mas o que seria melhor para as outras pessoas, tanto as que estão em volta, quanto pessoas da minha vida, né? E o que seria melhor para, de fato, resolver a situação? Essas perguntas, em geral, fazem com que você tenha um raciocínio muito mais estratégico. São fáceis de fazer? Não são, e ninguém consegue fazer sempre, tá? Senão ninguém é o Dalai Lama aqui. Mas isso é algo que seria interessante você ter ali no bolso para treinar antes e perguntar, se for possível, antes de reagir. Por quê? Porque a reação
ela é simplesmente quando a gente está sendo controlado pelas emoções. E é por isso que eu falo, né, que quando a gente toma decisões no presente baseadas simplesmente em aliviar uma dor, a gente está tomando uma decisão que tem pouca chance de ser uma boa decisão. Não estou dizendo que você vai acertar sempre, porque senão não teria guerra no mundo. Mas fazer essas perguntas é algo que ajuda você a entender se, de repente, você não fazer nada seria melhor, por exemplo. É difícil? É difícil. Mas também se eu falar, não responde, mas você tem que entender por que isso você não vai responder. Provavelmente porque isso vai ferir outras pessoas da sua vida ou porque isso não vai resolver também e vai ser pior para você. Tá? Agora, se não for pior para você alguém te ofender, aí você vai ter que responder mesmo e tudo bem, né? Então, aqui é mais a gente usar isso como um framework, tá? Mas não dá, não foquem nisso, tá? Isso também é da DBT, tá bom? Aqui tem os sintomas causados, né, pela adrenalina. Lembrar que o inimigo nosso não é essa adrenalina. Por quê? Porque essa adrenalina não mata. O problema é que o cortisol a longo prazo vai causando, com várias outras questões, uma coisa inflamatória. E aqui são técnicas para você fazer essa pergunta, anotar no celular, horas do dia aleatórias, que vai tocar e você vai se fazer essas 3 perguntas. Eu estou respirando de forma rápida? Tá. Aí, se tiver, você vai fazer uma respiração ali na barriga, soltando o ar mais devagar. Você vai se perguntar: sua tensão e o meu pescoço e o meu ombro estão tensos? E se você achar que tá, você vai fazer o quê? Vai levantar os dois e soltar. Soltar. Que é uma técnica de contração e relaxamento. Fazer da pior maneira que você conseguir, porque não é esse o foco agora. E eu estou apertando os dentes. Se você sentir que sim, aí você vai deixar os lábios ligeiramente abertos, tá? Não é assim, vai dar uma relaxada, tá? Isso, coloca umas 5 vezes por dia. Isso para quê? Isso é muito bom para o TAG. Por quê? Porque é muito comum, né? Quem tem ansiedade generalizada chega de noite, assim, o corpo está moído, passou um caminhão e a pessoa está com uma dor de cabeça insuportável, mas a ideia não é que naquela hora que a gente vai resolver. A ideia é porque isso é uma consequência da pessoa, dessa tensão que não foi desligada em nenhum momento. Por isso que é importante a gente o quê? Trabalhar essa tensão. Isso não é algo que você vai conseguir fazer de forma perfeita, e além disso ainda é uma coisa muito superficial, tá? Mas é um dos treinos para a gente ter momentos em que a gente relaxa, para a gente ter lembretes de relaxamento, e isso faz você terminar o dia com muito mais energia, tá? Porque isso é uma das causas do cansaço, tá? Isso a gente está definindo o alvo, tá? A gente não consegue fazer tudo de uma vez, tá, pessoal? Então, e é por isso que também dá para vocês aí um caminhão de informações, vai ajudar vocês zero, né? E a questão que eu quero que vocês achem legal, mas sim, eu quero que vocês coloquem em prática, mão na massa, porque só o movimento salva, é que não precisa ser um movimento rápido, né? Mas vale um passo na direção certa do que 10 quilômetros na direção errada. E ó, em pouco tempo, você vai começando a fazer mal feito, você consegue melhorar. Assim, mas não precisa ser rápido. A ideia é, você não está competindo com ninguém, e a vida, ninguém ganha a vida. Todo mundo vai chegar no mesmo destino no final, né? Então a ideia é que a gente vai vendo o movimento, tá? É isso.